O dia em que meu coração quase parou. Num certo final de semana do ano de 2008, resolvi passar com o meu segundo filho, que carinhosamente o chamamos de Messinho, na cidade de Maceió, em Alagoas, onde morava por imposição de circunstâncias ocupacionais, e como não o via há certo tempo, resolvi passar um final de semana com ele. Bem, voltando ao ponto. Chegando ao local de sua morada e acomodados, saímos nas proximidades de sua residência, que fica perto do aeroporto da capital alagoana. E naquela alegria de encontro entre pai e filho, com uma visita de cortesia e para matar saudades, fomos tomar umas e outras e isso até as vésperas de meu retorno para Buíque, respeitando-se, claro, os horários de descanso. Desta feita, brincamos e nos divertimos o que tínhamos direito. Nos fartamos à vontade com bebidas, tiragostos entre eu, ele e os amigos de lá, e claro, nos embriagamos de verdade mesmo. Mas só era diversão para valer e nada mais que isso. O encontro foi bastante positivo e proveitoso para um maior estreitamento entre pai, filho, nora e netas, tudo dentro de um figurino de uma boa e afetuosa convivência familiar que sempre procurei desfrutar na criação de meus filhos. Apesar de alguns problemas enfrentados nesses nossos caminhos, entre entreveros ocorridos, mas não a ponto de se chegar a deixar de existir o amor, a aproximação, a intimidade que sempre tivemos de um bom relacionamento entre pai e filho, como sempre foi uma praxe de minha vida e da qual, ao meu modo, sempre soubemos desfrutar. Mas a surpresa que viria logo depois do término dessa visitação desse final de semana foi quando, na segunda-feira pela manhã, por volta das 7 horas e poucos minutos, meio contrariado, sofrendo dentro de minha alma os efeitos da ressaca e dos problemas de vida que sempre enfrentei, assim de repente com meu peso, além do normal, comecei a me sentir mal. Pensei logo que era pelos efeitos do estresse, da depressão, próprios do efeito Orloff, do eu sou você amanhã, como sempre ocorrera noutras ocasiões. Mas deixa estar que não era não. O que estava acontecendo era completamente uma disfunção no meu organismo, que vinha a mexer diretamente com o funcionamento de meu coração, no bombeamento de sangue para a distribuição dos pouco mais de 5 litros para a irrigação dos vasos sanguíneos, e assim levar a alimentação ao conjunto de bilhões de células que formam o organismo humano para que se possa ter vida. Foi então que, embora Messinho já tivesse ido ao trabalho, de imediato se procurou entrar em contato com ele, que desesperadamente voltou do batente do trabalho e de imediato, mostrando-se preocupado, apreensivo, nervoso e sem saber de quem se acudir, partiu para chamar um seu colega que morava nas vizinhanças, que de imediato trocou de roupa e, dirigindo o meu carro à época, um Fiat Uno. 2007 me levou a um posto de saúde, acredito que nas proximidades, que com uma má vontade dos diachos, uma médica com cara feia e como quem não estava ali de bom grado, me atendeu grotescamente, prescreveu uma medicação, mas pelo que estava sentindo na ocasião e, como dissera que havia bebido no dia anterior a indicação medicamentosa de emergência, se limitou à aplicação de soro, algumas injeções para enjoo e ânsia de vômitos, alguns comprimidos, um sublingual, e ficou nisso sem sequer se preocupar em procurar mandar fazer um exame de eletrocardiograma que justamente viria a indicar se o sujeito estaria ou não com o início de um infarto. Terminada a medicação, por volta quase do meio-dia, achando que estava melhor, resolvi então voltar para a residência de meu filho, mas quando nessa cheguei, a coisa nada havia melhorado. Era uma agonia danada aumentando do lado esquerdo, uma dor num crescendo que se alastrava do abdômen para o braço esquerdo. Foi então que percebi que não estava nada bem, e a coisa não era simplesmente o efeito de uma ressaca, como as tantas que já houvera passado em minha vida, em que cheguei a ingerir bebidas alcoólicas. Naquela ocasião, pelo que senti, a coisa não era brincadeira não.
Então chamei meu filho novamente, que por tabela chamou o seu colega mais uma vez e pedi para me levar de imediato a um hospital especializado em cardiologia, pois com certeza estava tendo um infarto. E enquanto o carro andava, a agonia aumentava paulatinamente, como que a coisa ia se agravando cada vez mais. Sentia falta de ar vez por outra, a aflição aumentava e o medo de morrer estava ali bem próximo de mim, com a sua mortalha fria, me tocando o rosto agonizante e sua foice em posição de se dar o golpe fatal. Chegamos a 1, 2 hospitais e nada. Mas no terceiro em que aportamos, num potentoso Hospital do Açúcar, certamente do Baronato das Alagoas, foi que finalmente vim a ser atendido. Pior foi o dinheiro de acesso aos serviços médico-hospitalares, a chamada calção de garantia, que ninguém tinha, e, nessa caminhada de agonia, meu filho rogava a Deus, por tudo que era santo, sem saber como era que poderia resolver aquela situação inusitada para ele. O que me restava era uma única folha de um talão de cheques de minha conta, que sequer tinha fundos, e foi o jeito assinar e entregar em branco ao pessoal do hospital. Já sentado em uma cadeira, de imediato, me levaram para uma médica especialista que de imediato me examinou e fez um eletrocardiograma que realmente veio a ratificar o meu estado de infartado, dizendo-me ela de imediato que eu teria que ser internado com urgência ali mesmo para ser submetido a alguns procedimentos e de que eu não tinha morrido até aquele momento por sorte, pois em vários outros casos, por ela enfrentados, segundo a médica, ninguém houvera escapado. Levado para o centro cirúrgico do nosocômio, fui submetido a um cateterismo e uma angioplastia. Em face da demora em ter sido socorrido, ficou lesionada uma das principais artérias de meu coração e por isso mesmo sou obrigado até os últimos dias de minha vida a tomar uma gama de drogas medicamentosas para que o meu coração tenha mais um pouco de fôlego para bombear o meu sangue, para irrigar todo o meu corpo. E assim vou vivendo até os dias atuais e espero viver muito mais, se assim o Criador o permitir. Dessa lição de vida, ninguém aprende ao certo o que foi a motivação de sua salvação num exato momento em que seu coração quase parou e somente por um milagre tive realmente uma sobrevida. Na ocasião, no outro dia, minha irmã do Recife veio de imediato a Maceió e, como sempre tem feito, foi quem resolveu, como um anjo mandado dos céus, a questão de meu acompanhamento e das contas com o hospital, porque àquela altura, a depender de mim, não sabia o que fazer, mas ela sempre aparece nas vidas da gente, nas horas mais difíceis, e não foi diferente naquele dia em que meu coração quase parou. Meus filhos também estiveram presentes durante a minha estada naquela capital, que depois de uma semana recebi alta e fui recomendado a ficar em repouso por cerca de 30 dias. Mas ao chegar a Buíque, época de campanha política, como já estava fervilhando os enfrentamentos entre o meu amigo e candidato à época, o então jovem Jonas Camelo Neto, não pude sequer repousar consoante a recomendação médica e entrei de corpo e alma na campanha do velho amigo e também os meus filhos, num momento que sequer poderia me preocupar, mas não dei ouvidos e iniciei o meu trabalho na política. Só sei que, como em outros momentos, tudo isto como noutras ocasiões que passei e que depois daquele ano vim também a passar, mas a lição de vida que para mim ficou é a de que sem dinheiro neste país, você morre à míngua, assim como eu em Maceió, quando ao procurar um posto de saúde pública só vim mesmo a ser salvo, talvez por vontade divina e minha própria, que após 7 horas infartadas, aguentei ainda enfrentar um cateterismo e uma angioplastia mesmo com o coração quase parando. Mas mesmo assim não parou e continua mesmo com o suporte medicamentoso a funcionar, suportando a trancos e barrancos os problemas e preocupações rotineiras, as afrontas da vida, os desencontros com os amigos, entre aspas mesmo,
e tantos malefícios que a gente ainda tem que enfrentar na vida, e só sei que ainda terei fôlego para enfrentar muitos mais desafios em minha vida. E também serei forte até o fim para os enfrentamentos que ainda vou ter que pela frente me defrontar, pois ainda me encontro pronto para tudo, mesmo que a batalha seja dura. É assim a vida, e do jeito que ela nos guiar, devemos continuar na pisada desta de cabeça erguida, caminhando sem parar, até que, por um curto-circuito qualquer, num relampejar inesperado, tudo venha de vez realmente a parar e a desembocar na imensa escuridão da qual não sairei jamais. Este é mais um emocionante conto da vida real, publicado no livro Catador de Ilusões, em 2018. Espero que cada um de vocês tenham gostado. Por isso mesmo, peço que inscreva-se no canal, deixe seu like ou gostei, ative o sininho, compartilhe com amigos e comentem sobre o tema que foi motivo de escrever esse conto doloroso vivido, que pode acontecer com qualquer ser humano. Sinceros agradecimentos para quem assistiu este vídeo. A qualquer momento tem mais contos, crônicas e causos do livro. Até lá, amigos e amigas.